Gente, ontem tinha tudo pra ser mais um 7-1 em nossas vidas. Mas aí apareceu o Mendonça cabeludo do Novo Testamento e mudou tudo. Pela primeira vez na minha vida, eu vi Gilmar Mendes engolir o sapo. O que em algumas culturas poderia ser chamado até de autofagia. Piadas que só alguns vão entender? Temos por aqui. De forma absolutamente esperada por todo mundo, Eduardo ontem foi condenado por uma atitude do presidente dos Estados Unidos. Mas o presidente dos Estados Unidos sequer foi mencionado. Parece que estavam fazendo cosplay de Coragem, o cão covarde. Mas, enquanto rolava a sessão que todo mundo meio que já sabia como terminaria, do outro lado do muro, lá na segunda turma, Mendonça foi uma máquina de metralhar indiretas, de fuzilamentos visuais e encaradas em que em seu silêncio diziam absolutamente tudo. E para isso eu definitivamente não estava preparada. Como também não estava preparada para as novas revelações envolvendo Vorcaro e novos integrantes da justiça brasileira. E eu já aviso que isso é loucura, tá? Tipo, muita loucura. Sem mais delongas, o dia de ontem foi histórico por vários motivos. E eu faço questão absoluta de te mostrar todos eles. Só pra não falar que eu não falei do Lula, eu já vou largar essa pedrada no início do vídeo. Ei, você, pequeno padawan que achou que o Lula tava lutando pelo trabalhador e iria acabar com a escala 6x1 que vai acabar quebrando o país que já tá quebrado? Sorria! Você foi enganado? Governo retira urgência de projeto de lei que regula fim da escala 6x1. E isso rolou porque essa pauta estava travando outras que o governo considera mais importantes. Então, só sai. E saiu. Lula também tinha anunciado que estava acabando com a taxa das blusinhas, que foi criada em seu próprio governo. Pois é, mas aparentemente só vai valer em período eleitoral, porque o governo voltará a tributar as compras internacionais de baixo valor em 2027. Cara, a população tá literalmente sendo feito de idiota. E eu espero que isso esteja bem claro. Vamos falar mais do Lula em outros vídeos, porque hoje a pauta é toda do judiciário, já que rolaram fortes emoções. Logo na manhã de ontem, a CNN já falava, até com um ar de desdém, que a votação contra o Eduardo já estava liquidada. O que o ministro Alexandre de Moraes falou, se tiver empate, o empate beneficia o réu. Então, no caso, empate, Eduardo Bolsonaro não seria condenado. Só que, como você disse, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, a tendência... o resultado já é sabido, praticamente. É de que ele seja condenado. Ou seja, até os jornalistas dizem abertamente que o viés da primeira turma é totalmente previsível. Então, não foi nem um julgamento, foi uma espécie de anúncio. Eduardo foi condenado por tentar interferir no julgamento do presidente Bolsonaro. E como ele fez isso? Conspirando. E a palavra só pode ser essa, afinal, ele foi condenado. E conspirando com o presidente dos Estados Unidos para que ele sancionasse autoridades, que, aliás, são as mesmas autoridades que condenaram o Eduardo. E também pelas tarifas que Trump havia aplicado ao Brasil. Gente, falar isso em voz alta soa muito ridículo. Vocês conseguem entender o quão ridículo isso é? Segundo a primeira turma do Supremo, Eduardo é tão fodalhão que fez o Donald Trump sancionar o país inteiro e tirar o visto dos ministros, que, segundo Barroso, dói até hoje. Mas a explicação americana é que Alexandre sofreu a Magnitsky por violações reiteradas aos direitos humanos, por violação da soberania americana e de sua população, por decisões sigilosas, por atacar empresas americanas e tudo mais que vocês já estão careca de saber. Tanto que Alexandre agora é réu em uma ação americana movida pela Rumble e que o Brasil até tentou despachar a AGU para defendê-lo. Porém, o advogado do caso lá nos Estados Unidos, o Martin, informou que o prazo para a defesa do Alexandre se apresentar havia expirado e que ninguém se habilitou para defendê-lo. Porém, o governo brasileiro apareceu para falar em soberania. Mas que o governo brasileiro se apresentou como representante do Brasil, não como representante do Moraes. Eu sei que eles tentam convencer a gente que o Moraes é o Brasil e a democracia, mas uma hora dessas, galera, 2026, deu, né? Agora o processo segue e teremos novas atualizações em breve. Pelo menos foi o que foi prometido. Já os outros ministros e demais autoridades que perderam seus vistos, o argumento foi de que eles corroboraram com as decisões políticas e persecutórias do Alexandre. E que no momento que você pode fazer alguma coisa para impedir, mas você escolhe apoiar, você se torna cúmplice. E aí o governo americano decidiu que essas pessoas não são bem-vindas em terras de Tio Sam. Simples assim.
Já sobre as tarifas, dá uma olhada nessa matéria aqui do ano passado da BBC. Brasil realmente cobra taxas altas de produtos dos Estados Unidos, como diz Trump? E a resposta, a simples resposta, está dentro da matéria. Abre aspas. Estatísticas de comércio exterior apontam que, de fato, o Brasil cobra, em média, tarifas de importação maiores sobre os produtos americanos que o contrário. Segundo o levantamento da FGV, a partir de dados do Banco Mundial, a tarifa média simples aplicada pelo Brasil às importações dos Estados Unidos foi de 11,3% em 2022. Ou seja, era mais de 5 vezes a tarifa média simples cobrada dos Estados Unidos sobre importações brasileiras, que era de 2,2%. Fecha aspas. Tá chocado? E galera, o Trump não taxou apenas o Brasil, ele anunciou reciprocidade nas tarifas pro mundo todo. Só que o ânimo de ignorar essa discrepância nas tarifas se dissipou completamente quando o Trump tomou conhecimento dos abusos políticos cometidos nesse país. E nada disso foi causado pelo Eduardo, foi pela política e pela justiça brasileira. E o que eu relatei até agora para vocês foram os fatos. Mas agora eu vou dar minha opinião. Eduardo foi condenado a 4 anos de prisão, o que nem dá cadeia mesmo, é regime semiaberto. Porém, torna o Eduardo inelegível até 2038. E para mim, isso aí, esse fato explica muita, mas muita coisa. Mas isso aí é eu comigo mesma, né? Porque até achismo ultimamente tá dando cadeia na democracia brasileira. Mas que não deixa de ser cômico, que até pouco tempo atrás esses mesmos ministros debochavam do Eduardo chamando de fritador de hambúrguer para pouco tempo depois o promoverem a mentor do Trump. Ah, não deixa de ser cômico. E eu acredito que não apenas o andamento desse processo, assim como a condenação do Eduardo, eventualmente vai chegar no governo americano. E eu queria muito ver a cara do Trump ao descobrir que Eduardo foi condenado pelo Alexandre de Moraes por manipular o presidente dos Estados Unidos, que aparentemente é um juninho na visão dos juízes brasileiros, que esses sim são os picas das galáxias. De novo, ainda mais com um processo contra o Alexandre rolando em solo americano e depois da comida de rabo internacional promovida pela Justiça da Itália. A ver o que isso vai dar. E enquanto tudo isso acontecia exatamente na mesma hora, um duelo que não prometia nada, mas entregou tudo, acontecia na segunda turma do STF. Só pra você entender, o Mendonça havia mandado prender o pai e o primo do Vorcaro a pedido da Polícia Federal que conduz as investigações. Na sequência, o Mendonça levou a sua decisão para ser referendada pela segunda turma. Fux acompanhou Mendonça de imediato pela manutenção da prisão dos Vorcaros, mas Gilmar Mendes pediu vista e devolveu o processo para julgamento no dia de ontem. E era exatamente isso que seria votado. E por que isso era tão importante, além de manter criminosos pesados que assaltaram o Brasil na cadeia? Porque a defesa do Daniel Vorcaro já se preparava para, caso o pai e o primo conseguissem a queda da prisão preventiva, usar o mesmo precedente para pedir a sua própria domiciliar, se embasando nesse julgamento. Então não era apenas o futuro do pai e do primo do Daniel que estava na mesa, era dele próprio. E agora que você já sabe disso, olha só o que aconteceu. Gilmar Mendes iniciou seu voto tentando criar semelhanças entre a Operação Compliance Zero e a Lava Jato. Os autos tratam de novas fases, assim denominada Operação Compliance Zero, caso rumoroso que há meses vem ocupando o noticiário de forma cada vez mais espetaculosa e sensacionalista. Na linha do que tenho salientado em votos anteriores, a nossa experiência institucional recente, em particular, está repleta de exemplos dos efeitos altamente danosos que o circo midiático e a espetacularização de investigações criminais podem causar, não apenas aos direitos individuais do acusado, mas igualmente à própria elucidação dos graves fatos apurados e ao país. É evidente que eu me refiro aqui às práticas processuais autoritárias da famigerada Operação Lava Jato. Gilmar, logo na largada, tentou dizer que esse caso Massa está igual a Lava Jato em questões midiáticas e que isso é extremamente danoso ao processo. Então, passou 30 minutos, veja bem, 30 minutos de seu voto sobre a Compliance Zero, falando da Lava Jato. Galera, chegou uma hora que tava literalmente saindo coisas assim.
e tinha cláusula de inalienabilidade. Não entendi. Isso aí é javanês? E vem cá, alguém aí se lembra do Gilmar Mendes comentar a espetacularização do processo contra o Bolsonaro? Dele questionar as prisões preventivas alongadas? Porque o Braga Neto ficou preso preventivamente por 1 ano até ser condenado. E eu não lembro de ter falado nadinha a respeito. Não lembro dele ter falado da prisão preventiva do Cid, que se estendeu por 4 meses até que ele delatasse sob o olhar de Alexandre de Moraes, que, aliás, vale a reflexão sobre a fala de ontem do próprio Gilmar. A colaboração processual penal somente encontra legitimidade constitucional quando resulta de uma decisão livre. Friso, livre. Alguém aí se lembra como foi a colaboração livre do Mauro Cid? E consequente rescisão da colaboração e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contra... Pela ótica do Gilmar, a delação do Cid é nula. Mas a gente está numa democracia relativa, né? Tudo é relativo. Tudo depende. Isso foi só para relembrar, tá, galera? Vamos continuar. Gilmar, após falar por 30 minutos da Lava Jato, parece que lembrou que tinha que falar do caso, e aí defendeu que tanto o pai do Vorcaro quanto seu primo cumprissem uma cautelar adversa à prisão. Tipo uma domiciliar. E foi aí que surgiu o ministro cabeludo do Novo Testamento, repleto de testosterona. Anos na AGU e no Supremo. E minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Se prende se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva. Para isso se prende. Mendonça defendeu o seu voto pela prisão dos Vorcaro, deixando claro que não se tratava apenas de mais um crime de colarinho branco que assaltou o país e a população já normalizou. André citou os diálogos em que essa galera relatava ameaça de morte, intimidação, armas e vários assuntos resolvidos. Além disso, botou o dedo na cara. Meu amigo Gilmar, isso aqui não é Lava Jato. Supera. 7 milicianos. Estou com as filmagens do barco, eles estiveram aqui, foram no meu condomínio, me ameaçaram de morte. É disso que nós estamos julgando, ministro Gilmar. Não é o caso que nós estamos julgando. Não é Lava Jato. Esse é o caso que nós estamos julgando. Esse é o caso que nós estamos julgando. Nós estamos julgando 2. Esse não é Lava Jato. Esse é o que nós estamos julgando. Porque depois eu vou chegar no Henrique. Viu? Nós vamos chegar. Calma que meu voto é longo também. Esse é o caso. Essa é a turma operando. Essa é a turma operando. E no dia de ontem ficamos sabendo de mais detalhes de como a turma do Vorcaro operava. Se liga. Irmã de Sicário ameaçou revelar arquivos capazes de acabar com a família de Vorcaro, mostram documentos da PF. Trocas de mensagem captadas pela Polícia Federal mostram que Joana Mourão e a mãe do Sicário, Denise, foram abordadas por integrantes da organização criminosa para que mantivessem silêncio. Mendonça, para mostrar como são os meninos do Vorcaro, mostrou um trecho do diálogo e o que eles podiam fazer com a moça que, infelizmente, estava sabendo demais. Diz Manuel, se eu for, eu tenho que levar ele junto. A Joana teve acesso ao material que está nas nuvens. Nós não conseguimos ainda, a Polícia Federal não conseguiu ainda acessar os dados do Sicário, não conseguiu acessar o celular do Sicário. Mas a Joana, a irmã, teve acesso ao material que está nas nuvens. E ela diz que esse material acaba com a família inteira. Keyson, em relação à prima, falando com o Manuel, ela falou demais. O Manuel, eles estão cheios, também acho,
Eles estão cheios de problema do mais alto nível, para ela pôr ela no meio da delação, por exemplo, e destruir de vez com a menina não custa. Se ela abrir o bico, vão destruir com a menina. Não custa. Gente, vocês estão entendendo o nível dessa galera? Não custa acabar com a irmã do sicário, já que ela viu demais lá no iCloud do moço? E assim, eu fiquei absolutamente curiosa para saber o que de tão grave que acabaria com a família inteira do Vorcaro tava nesse iCloud. Graças a Deus não foi apenas em mim que a curiosidade bateu. Tem mais coisa por vir. Eu havia determinado que fosse preservado o iCloud do sicário. Essa semana eu determinei a quebra desses dados. Vamos ver o que virá de lá, que deixou a irmã do sicário passando mal. Eu não sei. Eu não sei. O Mendonça não sabe. O povo brasileiro não sabe. Mas Vorcaro sabe. E deve estar com o fudoril já invertido, tipo, meu Deus, tô constipado. E é bem satisfatório pensar numa coisa dessas. Galera, vocês não estão entendendo. O Mendonça foi explicitando como essa turma agia de forma violenta, ameaçadora, intimidatória, tipo máfia, que até quem estava assistindo ficou constrangido porque o Gilmar tinha acabado de votar para relaxar a prisão desses anjinhos. E foi tão constrangedor que ele tinha que falar alguma coisa, tipo qualquer coisa, porque estava muito feio. E aí ele falou tipo, não tô entrando no mérito dos crimes não, tá? Eu tô querendo garantir que tudo tá previsto nos métodos constitucionais. Só que o Gilmar não contava com a resposta do Mendonça, exalando testosterona. E eu juro, galera, foi tipo uma genkidama. Ao combate à criminalidade organizada, agora é preciso que haja métodos constitucionais de se fazer isso. Estão havendo, ministro Gilmar, pode ter certeza. É fundamental que haja. O que eu não vou admitir é tentativas que eu tenho visto de desacreditar de forma indevida a atuação, seja minha como relator, seja dos investigadores. Não vou. Eu não vou transformar o certo em errado e nem vou admitir que isso seja feito. Então, a investigação, no que depender de mim como relator, seguirá seu curso. E aqui, eu fiquei presa nesse primeiro aviso, tá? A investigação, no que depender de mim, vai seguir seu curso. Pegue quem pegar, ministro Gilmar. Ele não vai aceitar essa tentativa de desacreditar os investigadores. Eu, o juiz, como aconteceu na Lava Jato, que, aliás, o Gilmar Mendes passou 30 minutos tentando criar algum link. Interessante a questão da delação. Eu sempre disse para os advogados, não estou preocupado com delação. Não, primeiro que eu não prendo para fazer delação. Não me permitiria isso. Não dormiria tranquilo se eu fizesse isso. Em segundo lugar, que a delação é um ato de vontade da defesa. Alguns advogados vêm para mim, mas você não vai pegar todo mundo? Eu falei, eu estou preocupado em pegar o que a investigação determinar. Não estou preocupado se será todo mundo ou não. Estou preocupado com o que a investigação vier a esclarecer. Até porque a lei, na verdade, não dá a Vossa Excelência esse poder. Não dá, nem me arvoro, porque em outros casos, nós temos visto atuações dessa jaez. Não na minha relatoria. Cara, nesse momento eu cantarolei na minha cabeça aquela música. Que tiro foi esse? E a carinha do Mendonça de... Pegou a visão? Você pegou a visão? Em outros casos de delação, nós temos visto atuações como a que o Gilmar estava tentando imputar ao próprio Mendonça. Só que, infelizmente, a gente só pode imaginar a qual caso o Mendonça se referia. Cid mudou a versão sobre trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo. Essa aí o Gilmar não deve ter visto. Ouviu e achou que era melhor não falar nada. Lembra? Relativo. Tudo depende. Porque tá muito claro que o problema aqui realmente é a delação do Vorcaro,
que prometeu entregar os 3 poderes da República. E aí é nesse caso em que o Vorcaro pode delatar ministros da Suprema Corte, pode não, né? Já delatou. Que entra o, veja bem, delação tem que ser livre. Entendi. Tá entendido. Mas Gilmar, Mendonça falou, tá? Não nessa relatoria. Gilmar seguia absolutamente preocupado com a questão da delação do Vorcaro, tentando colocar de alguma forma que ele não estava preso por tudo que estava revelado e é de conhecimento público, mas que ele estava preso apenas para delatar. E vocês lembram? Gilmar certa vez disse que isso é tortura. Vou falar de novo. Vorcaro entregou integrantes da Suprema Corte em sua delação e todo mundo sabe disso. E foi então que chegou a parte que todo mundo que assistiu entendeu a indireta. Mas não só quem assistiu, quem estava lá também pegou. Gente, presta muita atenção no trecho seguinte, porque ele é o divisor de águas de tudo que nós assistimos até hoje em termos de enfrentamento e de justiça. De delação, eu não quis acessar, ministro Gilmar. Entendeu? Até porque há uma perspectiva... Parece que certos setores atuam para criar um vício. Tudo que querem é criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego. Eu estou acompanhando, estou assistindo os movimentos. Não, eu acho que todos nós devemos zelar para evitar ensejarmos não só a nulidade, mas a hipótese de suspeitas sobre a condução do... E mais que isso, ministro Gilmar, tentativas de obstaculizar as investigações. Não, e isso é grave. Gravíssimo. Gravíssimo. Olha o quão esse trecho é importante. O Mendonça disse que havia setores que estavam doidos para criar um vício no processo, que há um sistema articulado para que isso acontecesse. E o Mendonça deixa claro que está acompanhando tudo, assistindo, vendo os movimentos que estão sendo feitos. Todo mundo entendeu o que ele estava falando. E foi muito constrangedor. Então Gilmar imediatamente tenta meio que rebater, dizendo que, olha, estamos todos aqui querendo zelar para que não ocorra uma nulidade e uma suspeição sobre a condução da sua investigação, Mendonça. Que, aliás, foi o que o próprio Gilmar parece ter feito quando passou 30 minutos falando da Lava Jato e relatando exatamente isso. As nulidades do caso e a suspeição do juiz que, por favor, não deixemos acontecer aqui, hein, pessoal? Será que ele achou que ninguém ia perceber? Porque foi bem óbvio, pelo menos na minha percepção. Mas então Mendonça deu a pancada final dizendo que, mais do que as tentativas de gerar nulidade e a suspeição do próprio Mendonça, esses setores articulados estão obstruindo a justiça, tentando impedir as investigações. E que isso é gravíssimo. E lembra, ele mesmo disse que está vendo tudo. Toda essa movimentação. Para quem sabe ler, esse pingo não foi letra, foi um podcast inteiro. Após a explanação do Mendonça, mesmo que Cássio quisesse votar pela liberdade dos Vorcaros, isso tinha se tornado meio impossível. Seria constrangedor demais. E já tinha muita vergonha acumulada aos olhos do público naquele momento para ele poder promover mais um. E aí Gilmar, sempre tão vocal, tão reativo, tão sarcástico e voraz, anunciou sua derrota num tom bem baixo e encerrou a sessão. Todos os recados foram dados em público e estão registrados em vídeos reproduzidos por todos os portais desse país. Repito, todo mundo entendeu exatamente o que aconteceu ali. Jato, aspas, disse Mendonça. Não estamos mesmo. Os erros da Lava Jato são lembrados até hoje, assim como a maneira como o Supremo, com supremas canetadas, passou a borracha em quase tudo, como se o imenso escândalo de corrupção tivesse sido uma invenção. O que torna realmente espetaculoso o escândalo do Master é a suspeita de compra de agentes públicos, entre eles, integrantes do próprio Supremo. A essência da crise não é o que o Supremo acha do comportamento de agentes públicos, como foi no caso da Lava Jato. É o que uma parcela enorme da sociedade acha do comportamento de integrantes do Supremo. Como eu disse, todo mundo entendeu. E poderia ter parado ali, que já teria sido uma derrota imensa para o sistema inteiro, já que Mendonça deixou claro que não teme nem a morte
quanto mais ser ministro do Supremo e conduzir seu trabalho da melhor forma possível. Mas eis que tomamos conhecimento, na noite de ontem, que Daniel Vorcaro escreveu em seu bloco de notas uma mensagem que enviou a alguém momentos antes de ser preso. E sabe quem eram essas pessoas que deveriam ser contactadas por alguém a pedido de Vorcaro momentos antes dele ser preso? Outro trecho, gente, no relatório da Polícia Federal, e esse é bastante expressivo e precisa de elucidação, que mostra Daniel Vorcaro tentando impedir com líderes da Polícia Federal e da PGR, e aí estamos falando do topo da cadeia, que subordinados tomassem alguma atitude que pudesse prejudicá-lo. Vamos ver aqui, acompanha aqui comigo. Olha o problema isso, agora é que tivemos informações informais e em confidência de que a turma do Banco Central, que G, não sei a quem que ele se refere aqui, né? Talvez a Gabriel Galípolo. E os diretores estão na pressão máxima de novo para uma medida, pois o Bacen está sendo muito pressionado pela PF e pelo MP, alegando que farão algo contra mim. É importante reforçar com o Andrei, provavelmente se referindo a Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, e Paulo, aqui também provavelmente se referindo a Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, para não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem, que aí vai tudo pro saco. Estou disponível para tratar e explicar qualquer coisa, só não pode ter sacanagem. Vou te mandar os nomes que têm ido ao Bacen, alegando que farão algo em breve. Galera, segundo a Polícia Federal, Vorcaro pediu para alguém falar com o Andrei, diretor da Polícia Federal, e com o Paulo Gonet, o PGR, pedindo para que eles impedissem alguma sacanagem de subordinados nas duas instituições contra ele? Diretor da Polícia Federal e o chefe do Ministério Público que degustaram o uísque Macallan em Londres às custas do Vorcaro. A coisa agora explodiu de patamar, porque vocês entenderam como que isso é grave? Tipo, vocês entenderam mesmo? Porque se vocês entenderam, vocês já separaram a pipoca. Porque nunca se imaginou assistir o que tá por vir. Aguardando como nunca as cenas dos próximos capítulos.